Olá, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Mais Saúde e hoje conversando sobre a medicina e a saúde. Eu sou o Dr. Luiz Ovando, clínico e cardiologista, e para falar sobre esse tema, que vai ser uma conversa muito boa, eu convidei o Dr. Nasser Sarkis Simão. Dr. Nasser é cardiologista, clínico e cardiologista de Brasília e veio até nós, atendendo ao nosso convite, para participar de uma atividade na Santa Casa, a 11ª Jornada Médica da Santa Casa, que é uma iniciativa do Centro de Estudos para que haja uma reciclagem e um debate sobre a questão da abordagem clínica em termos de decisão no atendimento ao paciente. Dr. Nasser, muito obrigado por aceitar o nosso convite, vir de Brasília aqui enriquecer o nosso conhecimento médico e a nossa disposição em aprender cada vez mais sobre como lidar, como abordar, como alcançar o diagnóstico através da anamnese. O senhor viu que nós anunciamos aqui que o nosso tema hoje é sobre a medicina e a saúde. Talvez o pessoal esteja assim meio confuso, mas espera aí, medicina e saúde, o que é? Né? Qual é a diferença? Eu tenho sempre dito que a medicina vai muito bem, mas a saúde nem tanto. O senhor concorda com isso? Totalmente. Primeiro, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Quero agradecer ao Dr. Luiz Ovando o honroso convite de estar aqui com vocês, compartilhando esse momento, esse pequeno bate-papo que nós vamos fazer. Essas colocações, Dr. Ovando, são mais do que perfeitas, pertinentes. A saúde é uma cadeia muito ampla, sim, onde a medicina é um último elo dessa cadeia. Seria uma corrente onde cada anelzinho da corrente, a medicina seria esse último elo, onde nós atenderíamos o indivíduo já enfermo. Nesse caminho da doença, nós temos desde aspectos econômicos, sanitários, educacionais, tudo isso interagindo e propiciando o conforto. A própria Organização Mundial de Saúde define como saúde um estado de bem-estar físico, psíquico, e essa harmonia é fundamental. Portanto, a medicina, o atendimento médico em si, ele é o último elo dessa cadeia muito ampla e a nossa medicina, Brasil, está profundamente doente. Doente. A medicina está doente. É doente. Ou seja, a saúde está doente. A saúde brasileira está profundamente enferma, para não dizer que ela está grave, numa UTI, por gestão, por administração, por problemas de recursos, por toda essa conjuntura que nós assistimos todos os dias no nosso país. Doutor Nasser, isso é um dado assim fundamental. O nosso telespectador, né, às vezes, ele não é afeito a essa questão, e nem poderia ser, né, a questão médica, a saúde. E quando ele vê a gente falar assim, olha, a saúde está doente, né? Quer dizer, puxa, o que é isso? Isso é um impacto, né? E por que a saúde está doente? Né? Você diz assim, não, a medicina vai muito bem. Inclusive, isso é uma fala também do Dr. Nelson Tavares, que é o secretário de Saúde do Estado, nosso conhecido e amigo. E é importante a gente registrar que ele sempre faz essas observações de forma muito pertinente. E o nosso cidadão que está assistindo, ele vê assim, a saúde está doente, mas por que a saúde está doente? De uma maneira geral, o paciente, quando ele está na presença do médico, ele ouviu falar, ou ele viu na televisão, ou ele viu um outdoor, o pessoal induzindo necessidades. E de uma maneira geral, né, sempre que alguém quer lançar um produto e criar uma necessidade, faz o marketing, faz a propaganda. Começa no outdoor, no rádio, na televisão, aí chega no médico, fala, doutor, mas o senhor viu aquele ultrassom de 4 dimensões? Fala, mas para que serve aquilo? Ah, não sei, falaram que é bom aquilo. O senhor não podia pedir para mim? Então isso gera um gasto muito grande e infelizmente pede-se exames sem uma objetividade, né? Então há uma pressão das multinacionais, das companhias que têm interesse, passa para a população uma necessidade e essa população chega no médico e pressiona-se.
E nós estamos abandonando, inclusive, o relacionamento. O paciente, quando você vê a pressão dele, ele já pula da cama, fala, não, para aí, eu estou só começando o exame. O que está acontecendo, doutor Nasser? O senhor tem visto isso? Lá em Brasília acontece isso? Sim, sem dúvida. Isso é uma mudança, acho que comportamental, doutor Evandro, drástica que está acontecendo no nosso mundo. Primeiro, uma distorção da forma como é visto pelo paciente. Em que sentido que isso acontece? Primeiro, ele acha que a tecnologia, a máquina, ela traduz um ar de modernidade e de eficiência, que nem sempre é verdade. Paralelo a isso, ele tem, muitas vezes, um mau atendimento, tanto na rede pública quanto na rede suplementar, que seriam os convênios. Por quê? O convênio paga mal, o médico tem que atender muito rápido para conseguir sobreviver. O esquema público está sobrecarregado, então o paciente é pouco assistido em termos de diálogo, de comunicação, e essa falha de comunicação tem produzido essas distorções. Excesso de exames. E excesso de exames, rapidez, há uma certa permissividade, exigência por parte do paciente, como se o exame fosse resolver tudo. No fundo, ele quer uma bola de cristal. E que não tem jeito. Não existe. Não existe isso, né? É importante dizer, né, que a medicina é uma ciência e a ciência tem lastro, tem fundamento. Você nunca consegue escapar do alicerce de qualquer edifício. Você não consegue construir do meio para cima. Tem que ser do lastro. Então nós estamos abandonando o lastro, abandonando o alicerce, infelizmente. E isso, como disse o Dr. Nasser, você acaba reduzindo o tempo de entrevista. Não, eu tenho pouco tempo, doutor. Ou você já demorou muito, nós temos que dar um jeito para poder resolver isso aqui de forma mais rápida. Então, à medida que eu encurto o tempo, eu aumento no exame. E é sabido de todos nós que de cada 6 exames que se pede sem uma razão, sem um fundamento, um é anormal, que vai gerar mais uma quantidade muito grande de exames. Doutor Nasser, nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco, né? Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para a gente tentar entender o porquê verdadeiramente isso está acontecendo. Não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Mais Saúde e hoje conversando sobre medicina e saúde, ou seja, a evolução da medicina e a condição da saúde. E temos como nosso convidado de honra, Dr. Nasser Simão. Dr. Nasser é cardiologista e clínico ali em Brasília e veio nos presentear com sua palestra hoje à noite ali na Santa Casa sobre a abordagem clínica como norteador de decisões clínicas. E nós estamos conversando aqui exatamente sobre essa questão de muito exame e pouca conversa. Mas não quer dizer que a conversa só desnorteada resolva também o problema. Doutor Nasser, a gente vê que não é raro o paciente chegar na frente do médico e estar ansioso por ter já uma solicitação de exame, sair e ir embora. Está todo mundo apressado ou tem alguma outra coisa aí no meio? O que o senhor acha disso? É uma somatória de fatores, não só o paciente passou a ter uma visão distorcida do que ele espera de um exame, como se o exame fosse a palavra final. Ele quer um gênio da lâmpada que vai aparecer e predizer o futuro, por tudo que ele tem, num passe de mágica, numa varinha de condão. E a coisa não é tão simples assim. É necessário o trabalho do médico. O médico, muitas vezes, se sente coagido ou é coagido realmente pela instituição, entidade, por N fatores, e acaba sendo permissivo e às vezes até conivente com essa pressão. Com essa pressão do paciente. Exatamente. Né? Que na verdade reflete a pressão social também. Sim. Aí tem sobrecargas de pessoas a serem atendidas, a estrutura é pequena para a demanda que tem. Então é uma sucessão, são múltiplas engrenagens interagindo e que acabam culminando com essa balbúrdia, essa torre de Babel que nós estamos vendo hoje, uma implosão do sistema. E lamentavelmente nós estamos deixando de lado exatamente
a parte artística da medicina, que é a entrevista, que é a interação humana, né? Agora, quando a gente faz a anamnese, né, que é um ato médico insubstituível, não tem medicina sem esse contato, né? Você consegue, fundamentado no conhecimento médico, chegar muito próximo ao diagnóstico. Na história, na conversa, né? Para que todos entendam bem, isso a gente chama de anamnese, é um termo técnico, é a história clínica dos problemas, né? A medicina é uma coisa fantástica, porque você chega e fala assim, por que o senhor veio, o que te trouxe, o que está te incomodando, né? O que o senhor sente? Ele diz assim, olha, doutor, eu tenho falta de ar. Aí você começa a abordar isso. Então, nessa entrevista, você ganha confiança e essa conversa é direcionada por quem, na verdade, conhece o problema. E os trabalhos antigos, autores antigos, eles sempre foram muito enfáticos em dizer que 70% a 80% do diagnóstico sai da história da doença atual. E a gente tem abandonado isso. Existe uma explicação para isso? Essa somatória de fatores que nós colocamos, o tempo, sobrecarga, estrutura mal geridas, tem propiciado isso. E essas colocações são perfeitas. Na maioria das vezes, em média, 70% a 80% dos diagnósticos é feito pela anamnese. E essa anamnese ela é uma atividade científica fantástica para o médico. O paciente leigo, ele não tem noção do trabalho intelectual que é a composição de um diagnóstico. Então, essa anamnese, essa história da doença, quando ela é bem extraída, ao final dessa anamnese, o médico praticamente já está com 70%, 80% dos diagnósticos feitos, prontos. Ali para frente são pequenos detalhes. Vai só confirmar com o exame físico. Exatamente, conforme as patologias. E se precisar, vai pedir um exame. Se necessário. Mas a coisa tem sido exatamente o contrário. O médico não está tendo essa formação na escola, doutor? Olha, aí entra também outro fator que é mais um agravante nessa história toda. As faculdades que abriram, principalmente nos últimos 15, 20 anos, têm propiciado assim, uma subqualificação, uma má formação, vamos falar um português claro. Pessoas despreparadas. O Brasil vai pagar um preço muito alto por isso nos próximos anos. O Brasil, nesse ano, passou a ser o país com o maior número de escolas médicas do mundo. Nós temos mais escolas médicas do que a Índia, com 1 bilhão de habitantes. Mais do que a China. Nós vamos chegar a 320, 330 faculdades de medicina esse ano. Não... E professor para isso? Será que nós estamos? Não temos. Experiência? Também não. E ninguém está preocupado com isso. Esse é o maior agravante dessa história. É uma coisa eleitoreira, imediatista, sem pensar nas consequências futuras. Além disso, não há planejamento. Não tem o menor planejamento. Se abre em fundo de quintal uma faculdade com muita facilidade. Sem hospital escola, sem ambulatório adequado, sem orientação precisa. Exatamente. Mas essa é uma questão, doutor, que fica realmente difícil. Claro que esse é o problema pelo qual que nós estamos aqui discutindo, exatamente essa inversão, né? É aquela história antiga, né? Talvez quem esteja ouvindo e vendo, né, entenda. Ela não vai pôr o carro na frente dos bois, né? O carro vai atrás, o boi vai na frente. Quando você inverte o processo, você joga o carro para frente do boi, o negócio atravanca, não anda, né? A não sei que o boi vai empurrar. E nós estamos fazendo isso com a medicina, porque se você abre uma escola médica, sem professor, sem experiência, currículo, né, planejamento, isso é fácil, é papel, o pessoal faz. Mas a execução, na verdade, não tem. Então aí vem em cima dos exames. E as multinacionais não estão preocupadas com também isso? Não. Estão adorando isso. Mais agravante, vem a perda da credibilidade, a perda do respeito. Com relação à profissão, com relação à figura do médico. E isso se traduz na inconsequência, incompetência, seja do médico, seja do sistema de saúde. Quer dizer, uma sucessão de erros que tem preparado o país para entrar num abismo, num grande buraco
Sem fundo. E nós estamos vendo, doutor Nasser, uma coisa interessante, né? Nós estamos tendo muitos médicos e o pessoal está ficando nas cidades, né? As cidades grandes, as cidades menores, estados menos privilegiados do ponto de vista econômico, tem cidades pequenas que às vezes num diâmetro, às vezes de 50 a 100 quilômetros, não tem um médico, né? E aí a gente pergunta o que é que vai acontecer. E tem um monte de profissões outras querendo pegar uma determinada área da medicina, fazendo determinados procedimentos. Mas nós vamos para um breve intervalo e o Dr. Nasser vai comentar sobre isso no nosso terceiro e último bloco. Não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco e hoje conversando sobre a medicina e a saúde. E o nosso convidado é o Dr. Nasser Simão, que nos dá a honra e o privilégio de vir até Campo Grande, ele é de Brasília, é clínico e cardiologista, participar da nossa 11ª Jornada Médica da Santa Casa. E nós estamos aqui conversando sobre essa questão importante, interessante e extremamente oportuna, que é a questão do médico encurtando a relação médico-paciente, pressionado pelo mercado, pressionado pelas tendências sociais que a gente tem visto, lamentavelmente, acontecer com prejuízo do diagnóstico e, não raro, complicações, né? Nós falávamos no bloco anterior que, diante o número excessivo de escolas médicas, a baixa qualificação, a necessidade de buscar uma qualificação, paradoxalmente, né? Nós temos os nossos alunos de medicina muito preocupados com a parte teórica e pouco preocupados com a prática. E aí ele vai para uma especialização e a especialização segura esse médico na cidade. E nós temos muitos municípios dos 5.560, 70 municípios do Brasil, em torno de 40% que não tem médico. E não tendo médico, alguém chega e diz assim, eu vou fazer aqui alguma coisa como médico. E lamentavelmente nós tivemos aí recentemente a nossa ex-presidente, que revogou inclusive o ato médico, que é basicamente profissão médica, diz respeito ao médico. Como lidar com isso? Como fazer, doutor Nasser, para reverter isso? Muito grave que nós passamos. Primeiro, há um descaso total por parte do governo. Em que aspecto? Primeiro, o Brasil não tem um plano de carreira para a profissão médica a nível público. Tem para o juiz, tem no judiciário, tem para a polícia, tem para o bombeiro. Todas as carreiras públicas ou ligadas ao governo têm plano de carreira. O médico não. Não tem médico no interior. Tem uma prefeitura que paga 20 mil para o médico, a propaganda é essa. Paga no primeiro mês. No primeiro mês. No segundo já atrasa. No terceiro, calote no médico. Aí o médico muda para o interior, leva o seu filho, tira o filho do colégio e fica a ver navios. Não tem previdência, não tem aposentadoria. Quer dizer, é tudo um engodo, um grande descaso. Casuísmo. Casuísmo. Basicamente casuísmo. E aí reclamam que não tem médico, mas eles não dão condições para o médico trabalhar, não criam essa estrutura, mentem para o médico e mentem para a população. Então é uma situação grave. Onde vai dar isso? Não sabemos. Um apinhado de médicos em cidades grandes, tipo capital, né? Em que, infelizmente, ou felizmente, a gente vai ter que analisar essa situação. A Organização Mundial de Saúde preconiza, né, um número de habitantes de 1.000 habitantes para um médico. Em Brasília, nós já temos 250. Já está baixando de 200 já. Já baixando de 200? Já baixando de 200. Então, vocês veem que vai começar a ter subemprego na área médica. Felizmente, ainda nós não chegamos disso.
Mas a continuar esse excesso de formação de médicos sem a qualificação necessária, quando eu digo qualificação necessária, não é denegrir a imagem do médico. Eu sou médico, o doutor Nasser é médico, nós temos uma experiência larga nisso, trabalhei no interior muito tempo, né? Fui preparado para fazer isso no interior. Nós precisamos formar o médico que é necessário. Nós não podemos chegar impositiva e socialisticamente, falar, não, você vai ser clínico, você vai ser cirurgião, você vai ser cardiologista. Mas nós temos que dar condição a isso que o senhor falou aqui, que é preciso ter um plano de cargo, carreira e salário. Quando a gente fala plano de cargo, é quando eu vou, por exemplo, no Exército, eu sei que eu vou a cabo, sargento, subtenente, primeiro, segundo tenente, assim por diante, desde que eu me dedique. E o médico, ele pode se dedicar, o pessoal não quer o cara competente, ele quer pegar um que ele possa manipular, infelizmente. E isso passa pela política, doutor Nasser. Sim, pela política, sem dúvida nenhuma. E essa política está totalmente cega, desinteressada, não está preocupada com o futuro dessa assistência para o país, não está preocupada com a nossa juventude que está dentro das universidades, que também estão numa crise fantástica. São universidades que deixaram de ser um berço de ciências, deixaram de formar indivíduos preparados para o conhecimento, passaram a ser redutos de doutrinação, de manipulação ideológica e etc. Um descaso total com a qualidade, com a qualificação dos nossos jovens. Quer dizer, os ingredientes de uma situação caótica, de um apocalipse, estão plantados. Para onde esse vento vai soprar é uma grande incógnita. Precisamos mudar esses caminhos, isso é indiscutível. Nós conhecemos, você disse apocalipse, né? Nós conhecemos aquele ditado assim, quem planta vento, sim, colhe tempestade, né? E é interessante você que está assistindo, isso daí vem da Bíblia. Né? Oséias, que é considerado um profeta menor, né? Menor no sentido, ele foi contemporâneo de Isaías, que foi um profeta maior, e andou em muitos reinos. O Oséias foi do norte, né, de Israel, e ele chamava a atenção para o pessoal, vocês estão plantando vento, vão colher tempestade, ou seja, se você não planta a boa semente, e lamentavelmente na medicina, outros indivíduos não ligados à medicina, infelizmente, né, plantaram essa situação que nós estamos aí vivendo e que lamentavelmente a população toda vai pagar um preço relativamente alto, porque quando você vai ao pronto-socorro, o indivíduo não coloca a mão, não faz o diagnóstico, protela um diagnóstico que precisaria ser prontamente feito para se aplicar a terapêutica, nós estamos de alguma forma num corpo social pagando por isso. Essa colocação eu acho que é muito pertinente. Por quê? O ato médico é um ato eminentemente científico. Não existe enrolação, não existe embromação, farsa. Não tem como adiar o problema médico. Uma emergência é uma emergência. E aí o médico tem que estar apto, tem que estar seguro, tem que ter competência, tem que saber resolver para poder salvar. A coisa parece simples, né, Nasser? Sim. Mas o doutor só conversou. O doutor conversou, mas ali tem 20, 30, 40, 50 anos de experiência, muitas vezes. E todo um conhecimento agregado. Fundamentado. Exato. E é simples, pareceu simples porque o cara é bom. Aí parece simples, né? Mas é aquela história do bateu tal e resolveu o problema. Exatamente. Mas é exatamente isso. E você que está nos ouvindo, né? Você precisa estar atento para isso. Você precisa estar do nosso lado. Quando eu digo nosso lado, é o lado da saúde. Exigindo bons profissionais, não compactuando com jogadas políticas e interesseiras que lamentavelmente têm acontecido no nosso país. Nós estamos vendo aí, é importante estar atento. Nós estamos chegando ao fim, doutor Nasser, e quero já agradecer, né, a sua generosidade em nos conceder essa entrevista e quero deixar a palavra livre para o senhor finalizar, dando aos nossos telespectadores uma mensagem de esperança para essa medicina. Olha,
a todos os telespectadores. Primeiro eu quero agradecer ao honroso convite de estar aqui com vocês e deixar uma mensagem de otimismo. Por quê? Nós temos pessoas fantásticas no meio médico, nós temos médicos altamente preparados, competentes e pessoas boas, de boa índole, bons objetivos. E nem tudo está, vamos dizer, arruinado. Às vezes nós passamos dessa ideia. Basta nós sabermos escolher as pessoas e quem vai nos gerir. E escolher o que nós vamos colher. O doutor Ovando colocou muito bem, quem planta vento, colhe tempestade. Nós temos que saber plantar. Se nós plantarmos bem, nós vamos colher bem. Escolher a boa semente. Sim. Está na hora de fazer a revolução pelo voto. Exatamente. Acho que nós estamos numa encruzilhada. Vamos escolher o bom caminho ou o mau caminho. E esse futuro vocês vão decidir. Muito obrigado. Tá? E você também que nos prestigiou, muito obrigado.